Oi pessoal, boa tarde. Mais um vídeo após um longo período. Fiquei um tempo sem poder gravar. Tava querendo falar aqui com vocês. Quero colocar uns vídeos aqui e comentar coisas que provavelmente vocês já ouviram falar, como por exemplo a vitória enorme do candidato libertário nas primárias eleitorais da Argentina, o que indica que ele vai sim ser eleito no final do ano, se Deus quiser, para o bem da Argentina e para o bem do Brasil. E eu mencionei ele em um vídeo recente aqui, em que eu digo que o melhor político do mundo poderia ser eleito presidente na Argentina. Para vocês verem, quando a gente tem princípios, a gente entende a força de certas pessoas, né? E já deixando claro algumas coisas aqui, ele é muito diferente do ex-presidente brasileiro, porque ele tem alguns princípios de liberdade, principalmente na área econômica, mas que reflete toda a vida na sociedade, que farão com que ele não só seja eleito, com que ele tenha um resultado muito diferente da nulidade que foi a passagem do ex-presidente aqui no Brasil. O ex-presidente não só não educou a população, quanto não promoveu nenhuma reforma que resista aos ataques da esquerda. Na Argentina, eu acredito que as coisas serão diferentes, pois existem detalhes que são extremamente importantes e que são detalhes à vista das pessoas que estão assistindo, né? Já que uma série de conceitos que ele apresenta são completamente proibidos, censurados aqui no Brasil e no mundo praticamente. Você não escuta falar conceitos libertários. Nunca na história do Brasil alguém mencionou esses princípios em um contexto nacional e político. Agora isso está sendo dito. Na Argentina, um país tão assolado pelo esquerdismo ao longo de décadas. Isso vai refletir aqui no Brasil. É um país tão próximo, com uma fronteira tão grande, que vira uma opção de fuga, de proteção àquelas pessoas que forem atacadas pelo comunismo estatal, né, pelo Estado aqui imperante. Então, as pessoas podem ter mais um país para poderem ir. E de lá elas se defenderem, divulgarem as ideias, etc. Agirem, né? Isso é estrategicamente muito interessante. E ele tem ideias muito boas, como por exemplo o fechamento do Banco Central. É uma coisa que eu já comentei aqui, né? É só você pensar em vida, liberdade e propriedade. São os três princípios que um libertário defende. E com base nisso você toma as decisões e decide as coisas na sociedade. Você não leva em conta outras coisas que são divulgadas maciçamente por aí. Então, por exemplo, ele quer fechar o Banco Central. Ótimo, medida óbvia. O Banco Central é uma instituição maligna. Foi criada com propósitos malignos, desvalorizar a moeda, né, causar inflação, é, restringir o preço do dinheiro, que é um preço tão importante. É um preço como os outros produtos da sociedade. Se o dinheiro é seu, você define o preço. Não tem que ter um órgão centralizador comunista para decidir o valor do seu dinheiro, o preço do seu dinheiro. Quem decide esse tipo de coisa é o mercado, é a oferta e a demanda. Tá? Então o fechamento do Banco Central é fantástico. Dolarizar a economia, colocar o dólar como uma moeda base lá na Argentina, já é um caminho para futuramente colocar o Bitcoin, para futuramente aí voltar ao padrão ouro, dar lastro, qualquer tipo de lastro, de referência aos papéis ou aquilo que os cidadãos forem usar como meio de troca. Você não pode simplesmente sair imprimindo dinheiro e entregar isso para o povo, porque isso vai atrapalhar completamente os negócios, o setor produtivo, né? Quem vai sofrer com isso é quem tem menos dinheiro, né? Então ele quer diminuir uma série de ministérios, né? O correto seria fechar todos os ministérios, fazer um gabinete de transição, de segurança, alguma coisa do tipo, né? Com pessoas ali, muitas delas voluntárias, com empresas, coisas do tipo. Mas qualquer passo na direção da liberdade já é uma melhora. E a gente tem que apoiar. Então ele quer 8 ministérios, são muitos atualmente. Então ele foi lá, né? Começou a falar fora, fora, e é isso mesmo. Agora, só dele, ainda que ele mantenha esses ministérios, só dele mudar o nome de muitos desses ministérios já muda um pouco a mentalidade do povo. Então quando você muda o Ministério da Educação, por exemplo, e coloca outro nome, você já está tirando aquela ideia de que uma pessoa tem que pagar a educação da outra.
né? Ele quer colocar um sistema aí que eu espero que seja uma transição, né, para a privatização completa da educação, que a educação estatal não tinha que ter, né? Óbvio, né? Ainda mais com a tecnologia de hoje. Mas esse sistema dele pode ser um facilitador. Se você já tira isso do Estado e coloca numa empresa privada, e o Estado paga essa empresa privada para atender esses alunos aí, essas pessoas que vão ficar indo lá, né? Muitas vezes não para estudar, né? Se quisesse estudar, estudava em casa. Hoje já pode fazer isso, né? Eu sempre falo isso aqui no canal. Mas pelo menos aí já está mais perto de você privatizar. É muito mais fácil do que você ter uma estrutura estatal enorme, né? Então, esses ministérios demagógicos, como por exemplo família, mulher, direitos humanos, isso é ridículo, não tem nenhum sentido isso. Que tipo de coisa um Ministério da Família, por exemplo, vai fazer? Eu não quero nem dar exemplo aqui. Coisa tão absurda. Então, tá aí. Há um tempo atrás, na última eleição, ele já foi eleito deputado federal na Argentina, o que já é uma coisa inédita. Um libertário ser eleito deputado. Aqui no Brasil não tem ninguém que fale o que ele fala. Ninguém. São ideias diferentes, totalmente censuradas. As universidades, tanto na Argentina como aqui no Brasil, também seguem censuradas. Autores muito importantes que combatem e corrigem completamente esses absurdos aí comunistas que são ensinados o tempo todo, tanto na mídia quanto nas faculdades. A política insiste nisso o tempo todo. Esses autores combatem isso muito bem. O jovem, principalmente, iria internalizar isso, mas ele não tem acesso. Ele cresce escutando esse monte de besteira e é preguiçoso, né? Ele não exerce a sua liberdade, a sua propriedade para poder buscar outras coisas. Aí que tá. Mas aí, quando aparece um cidadão como esse lá na Argentina, o povo vai conhecer. E os argumentos são tão fortes, são tão bons, que isso vai espalhar. Tanto é que os jovens é que estão aí promovendo a campanha dele. E isso vai vir aqui para o Brasil, isso vai ser divulgado aqui, e são ideias muito boas, e que isso levante mais libertários, entendeu? Porque quando um libertário começa a falar, começa a mostrar a realidade de tudo isso, o resto perde. Porque o libertário está certo, é simples assim. Né? Agora, claro, né, o libertário ele tem que falar, ele tem que mostrar. Se ele for totalmente proibido pelo fuzil estatal, aí ele não tem como fazer isso. Agora, quando um cidadão que está na presidência da Argentina comenta ele mesmo esse tipo de coisa, aí isso é um choque de realidade, de obviedade, né? Mas atualmente até as obviedades elas são restringidas, né? Então tá aí, que esse cara seja eleito, entendeu? E que isso revele uma série de coisas que ficaram obscuras aqui no Brasil ao longo desses anos aí do mandato do ex-presidente, que ele insistia em não colocar em prática coisas tão importantes, fundamentos, lógica, porque são muitas as decisõezinhas, né? É o tempo todo uma notícia atrás da outra, é o Estado se envolvendo em tudo. Se você não tiver uma base, um princípio para poder argumentar diante de todas essas coisas, vai virar uma coisa horrível. O povo não vai saber se posicionar, o povo vai se contradizer o tempo todo. E é isso que a esquerda precisa para poder imperar na sociedade, né? Então tá aí. É, otimismo, né? Quem diria que esse cara iria ser deputado federal e agora vai ser presidente, se Deus quiser. E que isso gere desdobramentos aqui no Brasil, que outras pessoas se manifestem dessa maneira. E eles vão conquistar até mesmo o povo, né? Com a mentalidade aí influenciada pelo socialismo ao longo de tanto tempo. A verdade, cara, ela é acachapante, ela chega detonando. E é isso que vai acontecer aqui no Brasil, né? Eu espero que o povo brasileiro não seja burro o suficiente para confundir o socialismo do ex-presidente com o libertarianismo desse futuro presidente argentino. Por esse vídeo é isso.